Queridos, a gente passa momento na nossa vida, todos nós, independente da cor, raça, situação financeira, social, profissão, seja feio como você, bonito como eu, qualquer um de nós vai passar durante a nossa caminhada por situações que, no momento em que a gente está vivendo, a única conclusão que a gente chega é de que não tem saída, de que não há solução, de que acabou e de que está tudo perdido. E muitas vezes até está. É por isso que o texto diz que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Esse texto, é lógico, fala, de buscar o ser humano, fala de uma maneira apocalíptica, fala de uma maneira da salvação, mas ele também se aplica às situações que nós, como cristãos, como seres humanos, vivemos no dia a dia. O texto deixa muito claro que para ele não há nada que esteja perdido. Há circunstâncias, há situações que parecem estar perdido e algumas outras que, na verdade, humanamente falando, estão perdidas, estão sem jeito, mas a Bíblia diz que ele veio exatamente para essas situações em que tudo está perdido. Eu creio que todos nós já vivemos uma situação como essa, sabe, onde humanamente a gente não enxerga a saída. Durante esses 20 anos de ministério e 27 anos de vida cristã efetiva, porque eu nasci num lar cristão, fui ensinado desde cedo que a Bíblia era a palavra de Deus, que Deus existia, fui ensinado a temer a Deus. Mais de 27 anos para cá é que eu decidi realmente ter a Bíblia como padrão de vida, que eu decidi viver segundo a vontade de Deus para a minha vida, porque eu dizia que eu cria em Deus, mas eu vivia do jeito que eu achava que era certo. Mas desde que eu tomei essa decisão, mesmo assim, eu passei momentos difíceis na minha caminhada. E o que eu acho interessante é que, quando a gente faz a comparação com a nossa vida de bombeiro, quem não sabe, eu fui bombeiro por 30 anos, e a gente também trabalha em salvar vidas. A gente também trabalha em tentar salvar aquilo que as pessoas perderam. O bombeiro trabalha dessa maneira, a vida de bombeiro é mais ou menos assim, quando as pessoas acham que não tem mais jeito, quando começa um fogozinho pequenininho lá no canto, primeiro a pessoa tenta apagar, ela tenta do jeito dela, ela joga água, areia, cobertor, e quando o fogo vai crescendo, quando ela percebe que não tem mais jeito, aí elas nos acionam. Vivi isso durante 30 anos, mas há uma diferença entre um salva-vidas e entre o salvador de vidas. Existe uma diferença. Nós bombeiros, a gente é chamado para buscar e salvar aquilo que está em perigo de se perder. Quando a gente sai para uma ocorrência, a gente sai para tentar salvar aquilo que está em perigo de se perder. Porém, nós bombeiros, uma vez que foi perdido, a gente não tem mais nada para fazer. Se a gente chegar numa casa que estava pegando fogo, a gente vai para lá para tentar salvar o que está em perigo de se perder, mas se a gente chegar lá e já tiver queimado tudo, nós não temos mais nada para fazer. A gente sai para atender uma ocorrência de acidente com vítimas, presa em ferragem e tal, a gente vai para lá com o propósito de tentar salvar aquilo que está para se perder, mas uma vez que a pessoa foi a óbito, nós como bombeiros, nós não temos a capacidade de ressuscitar aquela pessoa. Uma vez que foi perdido, a nossa capacidade ela é limitada. Sabe, uma vez que a gente saia para qualquer que seja o tipo de atendimento, no sentido de tentar salvar algo que está para se perder, sabe, uma vez perdido, a gente não pode fazer mais nada. A gente não pode ressuscitar uma vida, a gente apenas pode encontrar o corpo. A gente não pode reerguer uma casa que acabou de queimar. A única coisa que a gente pode fazer é o que a gente chama de rescaldo, que é você revirar tudo que está lá e apagar aquelas chamazinhas que ainda estão ali, para evitar que o fogo volte e possa de repente alcançar outras casas. Nós somos chamados para buscar e salvar o que está em perigo de se perder. Sabe, Jesus não.
O texto diz que ele veio buscar e salvar o que já se havia perdido. Você consegue perceber a diferença? Então, nós bombeiros, o salva-vidas, ele vai em busca daquilo que está para se perder. Há essa diferença, né? Há uma diferença entre o salva-vidas e o salvador de vidas. O salva-vidas, ele vai até um determinado limite, sabe? O poder dele é limitado, sabe? A capacidade dele de ajudar e de resolver, ou de evitar, ou de resolver um problema, ela é limitada. Mas a Bíblia diz que há um Deus. A Bíblia diz que Jesus, o Todo-Poderoso, ele veio não apenas para restaurar, para buscar, para transformar aquilo que está a ponto de se perder. Não, ele é poderoso para evitar que se perca, mas ele também é poderoso para restaurar aquilo que já foi perdido. Ele é poderoso para trazer solução aonde não há mais solução. Ele é poderoso para trazer cura onde a medicina desenganou. Ele é poderoso para abrir a porta onde a justiça fechou. Sabe, para ele não é impossível, para ele não há nada perdido. A Bíblia diz que ele veio buscar, ele veio salvar até aquilo que já se perdeu. Se você crê nisso, aplauda ele, glorifique a ele. Há uma diferença. Há uma diferença. Independente do que foi perdido, ele pode restaurar. Por quê? Porque para ele não há limites. Um dos atributos de Deus é ser todo-poderoso. Um dos atributos de Deus é ele ter a capacidade e o poder sobre todas as coisas. Para ele não há limite, para ele não é impossível, para ele não existe a frase não tem mais jeito. Para o homem, sim. Para os médicos, sim. Para a justiça, sim. Para os homens, sim. Para o bombeiro, sim. Não tem mais jeito. Mas para ele não. Essa frase não existe no vocabulário de Cristo. Por isso que a Bíblia diz que ele veio buscar e salvar o que já se havia perdido. A Bíblia relata algumas histórias assim. A Bíblia fala de uma mulher que ela tinha uma hemorragia, um fluxo de sangue que já durava 12 anos. E o texto faz questão de deixar claro de que ela já tinha gasto tudo que ela tinha com os médicos. Não é errado você procurar ajuda na medicina, você sabe disso. O texto vai dizer que aquela mulher já tinha tentado de todas as maneiras e ela não tinha conseguido resolver o problema. Meu irmão está aqui hoje à noite, ele é médico, tem outros médicos aqui. E apesar de existir alguns médicos que se acham deuses, que não é o caso dos que estão aqui, mas eles sabem que o poder deles também é limitado. Há momentos que eles não podem fazer mais nada. Eles têm que chegar para a família e dizer assim, ó, não tem mais jeito, acabou. Só que quando a gente olha para esse texto, sabe, a mulher, ela tinha gasto todo o seu dinheiro com os médicos. E o pior, o texto diz que a situação não só não resolvia o problema, mas a situação só piorava. Até que, diga comigo, até que aquele que veio buscar e salvar o que havia perdido, sabe, aquele que pode fazer o que os médicos não podem fazer, atravessa o caminho daquela mulher. A Bíblia diz que ela soube que Jesus ia passar por um determinado lugar. Jesus estava num determinado lugar. E ela, mesmo sendo mulher, que naquela época ela não podia estar num ambiente em que os homens estavam, ela não podia, sabe, culturalmente ela era privada de muita liberdade, muitas coisas ela não podia, e ela rompe com tudo aquilo, e a Bíblia diz que ela toca na orla do manto de Jesus, e ela é automaticamente, instantaneamente curada, porque para os médicos não tinha jeito, além de não resolver, ela estava piorando, mas aquele que veio buscar e salvar e curar e restaurar e libertar e transformar o que se havia perdido, quando ela toca nele, ela é completamente curada. A Bíblia fala ainda de um homem que estava enfermo há 38 anos, e ele já havia perdido a esperança, porque quando Jesus encontra com ele, Jesus pergunta para ele, você quer ser curado?
Ele já estava tão sem esperança que ele nem responde quero. Ele diz, não tem mais jeito não. Estou aqui há 38 anos, ninguém faz nada na hora que é para eu entrar na água, porque havia um tanque. E a Bíblia diz que de tempos em tempos os anjos desciam, a água era agitada e quem entrasse primeiro era curado. Só que ele, por ser deficiente, ele não conseguia entrar, sempre ia alguém no lugar dele, sempre alguém pegava o milagre na frente dele. E há 38 anos ele tinha toda a razão, todos os motivos para estar desanimado e desesperançoso. Quando Jesus pergunta para ele, você quer ser curado? A resposta dele revela a falta de esperança. Ele diz, eu já estou aqui há 38 anos e ninguém me ajudou. Ele está dizendo assim, não tem mais jeito. E a Bíblia diz que aquele homem que estava há 38 anos naquela situação, quando Jesus chega, ele continuou e permaneceu naquela situação, até que aquele que veio restaurar a esperança perdida, resolve o problema. A Bíblia fala de uma outra história, de um episódio onde a multidão estava sem comida, e os discípulos, humanamente falando, eles tinham toda a razão de chegar para Jesus e dizer, mestre, despede a multidão, manda a galera embora, manda vazar, porque não tem comida para todo mundo não. Não dá para alimentar esse povo todo. Não dava para eles não tinha jeito, para eles era uma situação que não tinha solução. Mas a Bíblia diz que Jesus olha, e os discípulos haviam perdido a fé de que poderiam alimentá-los, até que aparece aquele que veio suprir todas as nossas necessidades, e ele resolve o problema. Quero citar apenas mais um. Fala de um momento em que os discípulos estavam no meio do mar, no meio de uma tempestade, e eles entram em desespero, e na cabeça deles tudo estava perdido. Não sei se você consegue imaginar o que é uma tempestade no meio do mar. As ondas agitando, o barco pequeno. Na cabeça dos discípulos nós vamos morrer. Não tem jeito, não tem. E eles acionam Jesus. E os discípulos, na mente deles não tinha jeito. Até que, de repente, eles olham e eles veem algo considerado por eles como um fantasma. A Bíblia diz que eles olham alguém vindo em direção ao barco, e eles acham que é um fantasma, mas era aquele que a Bíblia diz que até o mar e o vento o obedecem. Era aquele que veio buscar e salvar o que se havia perdido e resolve o problema. A Bíblia está cheia de histórias que não tinha mais jeito. A Bíblia está cheia de testemunhos, de histórias que humanamente já haviam chegado ao fim. A irmã de Lázaro pensava que não tinha mais jeito. Ela manda chamar Jesus quando Lázaro ainda estava doente. Então quando ela manda chamar Jesus, ainda na mente dela ainda tinha jeito. Por quê? Porque ele ainda estava vivo, ainda não havia se perdido a vida. Só que ela não sabia que Jesus não é aquele que restaura apenas aquilo que ainda pode ser restaurado, aquilo que ainda está vivo. Ele é aquele que veio para buscar e salvar até aquilo que já se perdeu. Ele é aquele que veio para restaurar até aquilo que já é considerado sem jeito. E a Bíblia diz que quando Jesus chega 4 dias depois da morte de Lázaro, ela diz, não tem mais jeito, já está cheirando mal. E Jesus diz, deixa que eu sei o que eu estou fazendo. Jesus olha, diz, Lázaro, vem para fora. E a Bíblia diz que Lázaro reviveu, mesmo a sua vida já tendo sido perdida. Onde aquele que veio buscar e salvar o que já se havia perdido chega, a esperança renasce. Sabe, ainda há a melhor e maior das histórias da Bíblia que nos conta sobre isso. A Bíblia diz que Jesus nasceu, veio, viveu o seu ministério, e aos 33 anos ele morre, ele é crucificado, e o seu povo que havia esperado e com grande expectativa
sabe, de que viria o Salvador, de que viria o Messias, de que iria, sabe, mudar a história do povo de Israel. E de repente, na sexta-feira da paixão, ele é crucificado, ele é morto numa cruz. Ele está lá, morto na cruz. No sábado, ele é sepultado. E quando ele é sepultado, todo mundo acha que acabou, que não tem mais jeito, que a esperança deles acabou. Na verdade, até o diabo pensava que tinha acabado. Sabe, todo mundo achava, né, que o mestre morreu, o mestre foi sepultado, a nossa esperança foi por água abaixo, agora não tem mais jeito. Mas o que eles não sabiam era que no domingo, o que eles não sabiam era que no terceiro dia, aquele que tem poder inclusive sobre a morte, ele venceria a morte, ele ressuscitaria, e com ele estaria a vitória de todo aquele que nele crê. A Bíblia diz: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Todo mundo pensava que a história havia acabado, todo mundo pensava que tinha chegado ao fim, todo mundo pensava que não tinha mais jeito. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou, e a Bíblia diz que ele continua vivo. E se ele está vivo, ele continua salvando, curando, restaurando, transformando aquilo que já está perdido. Aleluias! O ministério de louvor pode subir aqui. O inimigo estava pensando que havia vencido, o diabo pensava que havia vencido, até que aquele que veio buscar e salvar o que se havia perdido toma das mãos do inimigo as chaves da morte e do inferno, ressuscita e continua vivo, buscando, salvando, transformando, curando, libertando aquilo que para o homem não tem mais jeito. Ele veio exatamente para isso. Aquela pessoa que você acha que não tem mais jeito, aquela situação que você acha que não tem mais jeito, e às vezes você está certo, porque humanamente falando pode não ter mais jeito, já se perdeu, já foi, já era, já fechou a porta, já morreu, já tem um diagnóstico, já tem uma decisão judicial. Mas o texto deixa muito claro que foi exatamente para essas circunstâncias que ele veio. Sabe, você pode até ter entrado aqui achando que não tem mais jeito. Eu já oro há tanto tempo por essa situação. Já faz tanto tempo, como a irmã de Lázaro, que diz: já cheira mal, não tem mais jeito. Sabe, o médico, a justiça, as pessoas, as circunstâncias podem até dizer que não tem mais jeito. O diabo pode estar achando que venceu, mas eu quero dizer para você que ele não veio buscar e salvar o que estava para se perder. Além de buscar e salvar o que estava para se perder, ele veio buscar e salvar, restaurar até mesmo aquilo que já foi perdido. Quem está me entendendo? Não há nada que ele não possa fazer, não há diagnóstico que ele não possa mudar, não há posicionamento que ele não possa mudar, não há necessidade que ele não possa suprir, não há corrente que ele não possa quebrar, sabe, não há nada que ele não possa fazer. A Bíblia diz que há um coração quebrantado não desprezarás, ó Deus. Não há nada que ele não possa fazer na vida ou através da vida daquele que crê. Não há nada que ele não possa fazer, sabe, na vida, no problema, na circunstância daquele que deposita nele a sua esperança, naquele que deposita nele a sua confiança, naquele que tem a coragem de, mesmo diante de uma situação humanamente perdida, continua confiando nele, continua crendo, continua orando, continua buscando. Não há nada que ele não possa fazer. Se ele está vivo, a gente pode crer que amanhã pode ser diferente. Se ele está vivo, a qualquer momento as coisas podem mudar. Se ele está vivo, a qualquer momento aquilo que estava perdido pode voltar a existir.
pode voltar a viver, pode ser restaurado, pode ser transformado, pode ser curado. Se Ele está vivo, a qualquer momento, aquilo que é impossível aos nossos olhos pode ser mudado por Ele. Por quê? Porque Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Porque Ele está vivo, nós podemos crer numa manhã diferente. Porque Ele está vivo, a gente pode crer que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vai aparecer pela manhã. Porque Ele é poderoso para mudar toda e qualquer circunstância. Tudo que nós podemos nele, nessa vida e na eternidade, só é possível porque Ele vive, porque Ele está vivo. O cristianismo é a única religião que viaja do mundo inteiro para visitar um túmulo que está vazio. Todas as outras religiões viajam para visitar o túmulo dos seus líderes e eles estão lá sepultados. Mas eu tive lá, eu vi, Ele não está mais lá. Ele está vivo. E porque Ele está vivo, a esperança para você. Porque Ele está vivo, a esperança, a solução. Porque Ele está vivo, sabe, a possibilidade. Porque Ele está vivo, você pode continuar sonhando. Porque Ele está vivo, você pode continuar crendo. Será que você pode ficar de pé e aplaudir ao Senhor? E nós vamos declarar que porque Ele vive, nós podemos crer num amanhã diferente.